Primeiro, porque as famílias rearranjadas, colocadas hoje na sociedade mundial, ela delega o processo de socialização de valores, de limites, de comportamentos, de atitudes, de formação de caráter, identidade e personalidade, além da escolarização em toda a sua plenitude para a escola. A escola não tem essa competência, não tem essa atribuição e não tem o preparo e a especialização para desenvolver um trabalho dessa natureza. E aí eu falo desde a estrutura física. Ela é colocada muitas vezes em espaços públicos inadequados, já desde esse ponto da arquitetura, né, ela já é muito mais com caracteres de um presídio do que realmente com o espaço de convivência. Nós continuamos utilizando salas de aula quadrada, fechada, que os alunos ficam lá, o professor aqui. Se você for estudar psicologia, se você for estudar aquelas disciplinas que informam a educação, psicologia, antropologia, sociologia, etc., você vai perceber que nessa idade, especialmente até por volta de 10, 11 anos, a melhor forma da criança aprender não é alguém falando e ela ouvindo. A melhor forma de você aprender, que é adulto, que já tem a personalidade formada, é essa. Mas para a criança, não. A melhor forma dela aprender é aprender com os seus colegas, ou aprender num ambiente de cooperação, de companheirismo. Até a questão dos educadores, até a relação desse educador com esse educando. Normalmente os diretores, os professores costumam dizer que a população não gosta de ir na escola. Como fazer para atrair a população na escola? Eu costumo dizer, a primeira coisa que você tem que fazer é não expulsá-la. Você expulsa quando você chega numa reunião de professores, numa reunião de pais, por exemplo, e a primeira coisa que você faz é que o filho dele é bagunceiro, que o filho dele não quer aprender e assim por diante. Em vez de você tratar o pai com carinho, em vez de você pensar as formas de educar melhor a criança. Eu acredito sim, eu acredito que tem muitas pessoas fazendo. Se você está aqui hoje fazendo isso é porque você também sonha e acredita. Sim. Senão nós não estaríamos aqui discutindo. Eu acho que nunca vai ser perfeito, né? Eu não creio numa perfeição aqui, mas que existem caminhos, existem. Eu acho que a luta vale a pena. Não adianta pegar uma formação maravilhosa dada na universidade. Porque ela não forma para esse tipo de trabalho. A universidade forma para o conhecimento científico, para o conhecimento adultocêntrico. Se às vezes o que falta para uma criança é simplesmente dar um abraço nela. Então esse professor precisa saber, além de saber, de conhecer Piaget, Vygotsky, Vallon, de conhecer a respeito do funcionamento do pensamento da criança, como a criança se desenvolve, como ela se faz sujeito a cada momento para aprender. Você tem que encontrar esse sujeito que é a criança. E a criança nas várias fases. Ela precisa, inclusive, saber que uma criança precisa ser abraçada e beijada. Nós não estamos sabendo conviver porque a gente não se respeita e não respeita o outro. O sentido da liberdade, ela está em xeque, porque não se tem limite. Os direitos estão hoje profundamente equivocados na cabeça das pessoas. Então, essa liberalidade e licenciosidade também não é fácil. Nós estamos lutando contra a correnteza. Por que o brasileiro trata tão mal o que é público? Por exemplo, o pobre depreda o patrimônio público e o rico rouba. São diversos projetos que nós temos para a educação, mas o principal que nós temos que continuar trabalhando é o projeto CEL. É um projeto aprovado na periferia de São Paulo. Por que ele não constrói centros de educação que irradiem a cidadania? Aí que surgiu a ideia da construção dos CELs. Então eram pontos estratégicos que seria não apenas uma escola, mas um centro de radiação de cultura. Quando chega o orçamento, a gente tem destinado recursos para a construção de CEL. Agora, eu não posso falar que eu vou construir CEL. Eu posso alocar recursos para a construção do CEL. Para melhorar a escola que está aí, não adianta transformar o ensino superior. Precisa transformar a escola que está aí. Então precisa um projeto político feito por educadores, não por economistas e administradores, como se costuma fazer,
ou por arquitetos, como fez a Marta nos escolões da Marta. Então nós precisamos urgentemente preparar esses professores nessas novas demandas que a sociedade nos impõe. Ou fazemos isso, ou fazemos isso. É difícil, complexa, que precisa pessoas capacitadas a ensinar, não é qualquer um. Ela tem esse desafio porque ela não consegue cumprir todas as exigências sociais que lhe são incumbidas, né? Ela não tem força, fôlego, capacidade de construir essa interatividade de relações como se fosse uma grande teia interligada com esses vários setores. Eu não posso mais dizer que eu estou bem, eu estar bem e o outro não estar bem. Em primeiro lugar, porque eu não estou bem, que eu estou presa, eu não posso dizer, eu estou sendo vítima da violência. O tapa que você dá na criança, você não está ensinando ela a ser submissa, a levar tapa, não está ensinando ela a dar tapa. Percebeu? A violência se aprende com violência. E essa violência da reprovação, o professor aprendeu quando era aluno. Não adianta a gente ter escola por escola não vale, né? Eu acho que tem uma escola que realmente pense nessa questão do ser. Eu não vejo outro caminho. Porque eu vejo pessoas assim que tiveram as melhores escolas e também não respeitam o ser. É a interação da escola nessa malha que existe no seu entorno. Ela deveria estar articulada com o posto de saúde, com a subprefeitura, com a questão das organizações não governamentais que atinge variados pontos, com as associações de bairros que atinge. Ou seja, ela deveria ser o epicentro, mas articulada a todos esses movimentos. E ela deveria ser a grande anfitriã dessa comunidade, para que no seu coração afetivo pudesse, né, as crianças crescer de forma amadurecida, desenvolvida, com maturação, para que essa criança hoje pudesse ser, esse adulto de amanhã, também interativo e uma força dentro dessa comunidade, porque é intergeracional, ele vai permanecer nesse bairro, ele tem orgulho dessa escola e desse bairro. Então, se eu quiser que esse menino, que essa menina, que esse jovem, que essa criança, que esse bebê seja realmente um sujeito de direitos, ele terá que ser respeitado nessa integralidade da comunidade como um todo. Eu posso escolher para a esquerda ou para a direita, e qualquer escolha que eu fizer tem um preço. Então, para um plano deste tudo pela educação, tem que haver uma integração. Então todos nós somos responsáveis, não tem como desvincular isso. João aprende muitas coisas em muitos lugares, então por isso não quero assim colocar tudo em cima da escola. E nós não podemos colocar no colo de uma instituição pública essa responsabilidade, né? A gente tem que colocar no colo da sociedade como um todo. Educação é um andar junto, é perseverar e é amar e não deixar de acreditar nunca. Então acho que são chavões assim meio complicados, né? Também todos pela educação. E ela é interminável, ela não tem começo, meio e fim. Ela inicia no momento que a gente é concebido, na verdade, né? Eu digo chavão quando fala assim, vamos lutar pela paz, né? Todo mundo de camiseta branca fazer uma passeata pela paz. Não é esse o caminho. É muito clichê, talvez, muito óbvio. O caminho é ir nas coisas pequenas, concretas do dia a dia, que vai fazer com que essa paz chegue. E a mesma coisa a educação. Então a educação, ele é um processo que ele acompanha a vida do ser humano, né? Enquanto houver vida. Para quem acredita na vida após a morte, então até depois da morte.